Olá, tudo bem? Como vocês estão, queridos alunos, queridas alunas do quinto ano, né? Eu sou a professora Silvia, estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa, sequência didática 3, ler, escutar e escrever poemas concretos. Hoje nós teremos a aula 8, que é um planejamento, a escrita de um poema concreto. Então, será sobre a página 45, 46, 47 e 48 do nosso livro Aprender Sempre, volume 1, quinto ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa. Vamos lá então? Então vamos. O que vamos aprender hoje? Trabalharemos com os poemas concretos e seus recursos. Vamos planejar e escrever um poema concreto? Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre o poema concreto, como esses autores pensaram, para a gente também produzir os nossos poemas concretos, né? Que ao final dessa sequência, nós estaremos também fazendo um poema concreto. Olha que legal! Leremos alguns poemas estruturados na forma convencional, com versos, estrofes, as rimas, né? Para usá-los como inspiração para o poema que você criará. Então vamos ver. Vamos lembrar o que é poema primeiro, né? É bom a gente dar uma recapitulada. É um texto do gênero literário poético com características próprias. O poema ele tem a sua própria característica, né? Os poemas são escritos por escritores consagrados e transmitem uma mensagem de maneira única. Contém rimas, estrofes. Os poemas são feitos em versos. Lembra que cada linha do poema é um verso? Compartilham sentimentos, então os dizeres dele, né? Do poema, quando a gente vai lendo, a gente vê que tem sentimentos, tem impressões de um modo único, que é a visão do autor, né? Do poeta que escreveu esse poema. Então, nós vamos ver a biografia de um grande poeta, de um grande nome na literatura brasileira. Chama Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Nasceu em 1913, no Rio de Janeiro, em uma família de intelectuais. Em 1928, começou a fazer suas primeiras composições musicais. Formou-se em letras, está vendo como ele foi se preparando? Em 1929, que ele se formou em letras. E em direito, em 1933. Então, ele fez também o curso de direito. Ano em que publicou seu primeiro livro de poemas. O Caminho para a Distância, chamava esse livro. Tornou-se representante do Ministério da Educação, junto à censura cinematográfica, na década de 1940. Ingressou na carreira diplomática, então foi um diplomata, né? Representou o Brasil fora daqui. E também foi jornalista, como cronista e crítico de cinema. Como diplomata, ele viveu durante muitos anos em Los Angeles, em Paris, em Montevidéu, com alguns intervalos aqui no Brasil. Quem é ele? É o Vinícius de Moraes, né? A gente lê bastante poema dele, sabe que é Vinícius de Moraes. Então, leitura desse poema. O Elefantinho. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado, encontrei um passarinho. Ah, que legal! Então, o que é? O que a gente consegue entender nesse poema? Então,
O elefantinho, a gente tem a ideia do quê? Que ele é um filhotinho, né, da mamãe elefante. E aí tá essa conversa, perguntas pro bichinho, né, pro elefantinho. E aí ele expressa que ele tá com medo danado, porque ele encontrou um passarinho. Então, pro elefantinho sentir medo de um passarinho, sendo que ele é muito maior que um passarinho, né? Então, ele está falando aqui um pouquinho dos nossos medos, né? Que às vezes a gente é muito maior para enfrentar aquela situação e a gente fica até com medinho, às vezes. Acontece isso com vocês também? Comigo acontece. Vamos lá, então. Leitura de outro poema do poeta Vinícius de Moraes. Nossa, esse poeta tem muitas. Ele escreveu muitos poemas, muitas canções, né? A letra das canções, ele fez muitas coisas bonitas para nós. As borboletas. Olha que poema lindo, hein? Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, ó, que escuridão! Vinícius de Moraes. A gente vê passar por, né, na frente da gente, conforme a gente vai lendo o poema, todas essas borboletas brincando, né? E parece que está entre a gente até, né? Na hora que a gente lê esse poema. Muito legal. A imaginação da gente voa, né? Nessa hora a gente aproveita para voar junto com o poema. Vamos lá. Cecília Meirelles. Ó, tem uma foto aqui desta grande poetisa. Eu aproveitei para trazer também uma figura feminina, né? Porque a gente viu tantos autores, tantos poetas, e a gente tem também a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi de 1901 que ela nasceu e faleceu em 1964. Foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira. Olha lá, tá vendo? A primeira voz feminina, com mais de 50 obras publicadas. Cecília Meirelles estudou literatura, olha quanto ela se preparou, folclore e teoria educacional. Colaborou na imprensa carioca, escrevendo sobre folclore. Atuou como jornalista entre 1930 e 1931. Publicou vários artigos sobre os problemas na educação. Fundou em 1934 a primeira biblioteca infantil. Olha, interessante a visão dela, né, para a literatura. Foi lá no Rio de Janeiro que ela inaugurou essa biblioteca. O interesse de Cecília pela educação se transformou em livros didáticos e poemas infantis. Então vamos lá realizar a leitura do poema da poetisa Cecília Meirelles. O título é Tanta Tinta. Cecília Meirelles, nós vamos ouvir falar muito dessa poetisa, porque ela tem muitos poemas. Então, olha lá. Ah, menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte muito desatenta, e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desaponta. A tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Ah, menina tonta, não viu a tinta da ponte. Ó, que legal! Então, o que
a autora desse poema quis passar para a gente, né? Que a gente, essa menina, esse tonta é assim, que a menina não está se atentando, que a menina não está com atenção naquilo que está fazendo, né? Ela está toda suja de tinta, mal o sol aparece, né? Então, bem de manhãzinha, essa menina está ali atordoadinha a gente tem essa ideia, né? A menina está ali atordoadinha na ponte, sem muito pensando no que fazer, né? Olha lá, desatenta. E agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? Então, quem pinta é a menina ou é a ponte? É uma pergunta aí, né? Com tanta tinta que ela tá na roupa dela. A ponte aponta e se desaponta. Então, é um olhar da ponte para a menina, né? A tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Então a menina fica ali, né, tentando fazer alguma coisa com aquelas tintas. A menina tonta não viu a tinta da ponte, que a ponte já está pintada, né? Então ela foi manchar a ponte. Então tem vários olhares em cima desse poema, né? Mas lembrar que esse tonta não é no sentido pejorativo, é no sentido assim de desatenta, que a menina está nos olhos da poetisa, né? Ah lá, outro poema da poetisa Cecília Meirelles. Eu trouxe aqui uma gravura para ilustrar um pouquinho, porque o nosso título é Enchente. Nós vamos falar um pouquinho de enchente. Olha como ela vê a enchente de uma forma diferente, né? Chama o Alexandre, chama. Olha a chuva que chega e a enchente. Olha o chão que foge com a chuva. Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura. Fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. Olha a chama, olha a chispa, olha a chuva nos feixes de lenha. Vamos tomar chá, pois a chuva é tanta que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre, chama. Enchente de Cecília Meirelles. Vocês perceberam que a gente ela usa dessa propriedade do som nas palavras? As palavras, ó, chama, Alexandre, chama outra vez, é da chuva caindo. Então, enquanto eu estava lendo, é nítido assim, porque ela encharca, galocha, quer ver mais? Enche, chaleira, chispa, chama. São palavras que têm, não no significado, no som, a chuva. A própria palavra chuva, né? Não tem aquele barulhinho gostoso da chuva, né? Quando a chuva está caindo, é chuva mansa, né? Então ela fala de uma forma poética sobre a enchente, né? Muito bonito esse olhar também da Cecília Meirelles. Agora eu trouxe aqui um pouquinho dos significados, né? De algumas palavras que podem você estar com dúvida. A palavra chispa significa raio de luz ou brilho momentâneo. Galocha. Galocha, eu trouxe até uma figura aqui, olha. Uma foto de uma menina com uma galocha. Significa objeto de borracha que se calça por cima dos sapatos. Você pode colocar ela por cima dos sapatos se ela for folgada. Ou das botas, para protegê-los do contato com a água. Ou pode calçar ela mesma, que os seus pés vão ficar secos. Encher de água até aqui, ó. Você entrar num lugar que tem água até aqui. Seus pés e pernas estão secos. Ficarão secos, que é uma borracha bem grossa. Tá bom?
Vamos falar agora um pouquinho desse grande poeta, Carlos Drummond de Andrade. Já ouviram falar? Já ouviram algum poema dele? Muito conhecido no gênero literário também. Nasceu em Minas Gerais em 31 de outubro de 1902, em Itabira, o nome da cidade que ele nasceu, lá de Minas. As suas ocupações eram poeta, cronista e contabilista. E foi formado em medicina, ele era médico, e também considerado por muitos o mais influente poeta do século XX. Olha que legal! Então, vocês veem como que as pessoas se prepararam para poder chegar nesse grau de estar escrevendo um poema. Então, foi trabalhado muito a parte literária, né? Como que as palavras são escritas, como eu coloco esse som das palavras, legal, né? A ortografia, como eu componho as palavras. Nossa, como que eu consigo? Às vezes eles escrevem, reescrevem várias vezes o mesmo poema para poder chegar naquilo que é necessário. Por isso que a gente, quando faz um texto, a gente tem que tomar esse cuidado também. Ler, reler, tornar a ler. Eu falo bastante isso para os alunos, né? A gente precisa ter todo esse cuidado de colocar as palavras quanto mais coloquiais possível, né? Fazer uma abordagem bem para que a pessoa que venha ler também tenha essa compreensão do texto que eu estou querendo entregar, que a ideia que eu tenho para entregar, né? Então é importante isso. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele casou-se em 1925 com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos. Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora. Então, ele nasceu, logo mais faleceu. E a quem é dedicado o poema, daí ele fez um poema para o filho que faleceu. O que viveu meia hora. Muito legal esse poema. E Maria Julieta Drummond de Andrade. Durante a maior parte da vida, Drummond foi funcionário público. Embora tenha começado a escrever cedo e prosseguindo até seu falecimento, que se deu em 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Então, ele sempre escreveu. Carlos Drummond de Andrade, assim, gostou muito da literatura. Olha, nós pegamos esse exemplo aqui, né, que tem no nosso livro, No Meio do Caminho. E eu trouxe aqui, olha, um caminho, uma foto, né, uma pedra, aqui tem várias árvores, né, e segue esse caminho, ó, vai longe esse caminho. Então vamos ver o que o poeta trouxe para nós desse fato no meio do caminho, como ele pensou nesse caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, ele fez essa antologia poética, está na 27ª edição do Rio de Janeiro, esse livro do Carlos Drummond de Andrade, em 1991. Olha, faz tempo, hein? Página 196 do livro. E esse poema fala desse caminho, que existia uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, e ele conseguiu fazer um poema repetindo a mesma afirmação. Muito legal, né? A gente pensar um pouquinho.
se a gente passa pela pedra, se a gente carrega a pedra, né? Se a gente pula a pedra, qual é a escolha que a gente faz? Esse caminho aqui pode ser a nossa vida, né? Podemos ter vários olhares aí, ele deixou bem amplo o significado desse no meio do caminho. Explodimos a pedra, o que será que a gente faz com essa pedra? Dá para pensar, né? O que vocês dão de sugestão aí para fazer no meio desse caminho? Para mudar no meio desse caminho. Vamos lá? Significados desse poema. Olha, eu também trouxe algumas palavrinhas que podem estar com dúvidas, né? Podem ter outras palavras também que vocês tenham dúvida. Eu trouxe retinas, é uma membrana que recobre a face inteira, interna do olho e que contém as células capazes de captar os sinais luminosos. Então está dentro do olho da gente essa retina, é uma membrana, ela é bem fininha. E a palavra fatigadas quer dizer cansadas, exaustas, tá bom? Então, estamos sabendo de mais significado de palavras, que é tão importante, né? Agora, nós voltamos para o poema A Porta, de Vinícius de Moraes. Por quê, professora? Nós estamos ouvindo vários poemas, porque para você descobrir que poema vai inspirar você. Quais desses será que vai... eu escolhi esse, eu gostei mais desse, de vários autores, de vários momentos desses autores, né? Então vamos lá, a porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de sopetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz a mim, bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo. Só vivo aberta no céu. Então, esse movimento da porta, né? Como que ela vai ser morta se toda hora ela está tendo a utilidade dela? Morta? Será que a porta é feita de matéria morta, né? Porque é uma porta de madeira, pode ser uma porta de aço, pode ser uma porta... Tem infinitas matérias que a gente pode fazer uma porta, né? Mas será que ela não tem a função dela? Será que ela desenvolve a função dela direitinho? Sim, né? Porque imagina uma porta de banheiro. Olha a função dela, que importante que é. A gente, né, utiliza ela o tempo todinho. A porta da casa da gente precisa estar fechadinha para a gente poder dormir tranquilo, pois precisa estar também disponível ali para a gente poder sair para a escola, os papais, as mamães para o trabalho, né? Então, olha quanta utilidade tem as nossas portas. E aí a função de cada um passando pela porta, né? Que ele traz muito lindo. E aí ele fala também desse sentido pejorativo, que é tão feio falar burra que nem uma porta, né? Aí sim, não tem nenhum sentido da porta, que está sendo o significado aí, falando como ela sendo no sentido pejorativo, menosprezando a porta. E não é isso. Daí ela afirma no próximo verso: eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Ela se defende, né? Fecho tudo nesse mundo. E aí termina dessa forma tão linda, né? Tão poética. Só vivo aberta no céu. Ó que lindo! Ah lá. No poema Porta, de Vinícius de Moraes,
Ele aborda a porta desde o seu processo de fabricação até a sua funcionalidade. Para que ela serve, né? Ele é funcional. Em seguida, tem-se a evidência dos diferentes tipos de pessoas que passam pela porta. Né? Ele vai descrevendo o menininho, o namorado, o capitão. Evidenciar também o termo pejorativo de burra, que é usada para a porta. Que é muito feio se usar, né, esse termo. É feio usar para uma porta, imagina, né, se você usa para um cachorro ou para uma pessoa. Né? Não se deve fazer isso. Vocês conhecem Vinícius de Moraes? Nós já falamos aqui em aulas anteriores sobre ele, né? Vinícius de Moraes foi um poeta, compositor, intérprete e diplomata brasileiro, né? Como eu falei, ele representou o Brasil fora daqui do Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro em 1913 e morreu na mesma cidade em 1980. Escreveu seu primeiro poema aos 7 anos. Muitas poesias escritas por ele foram musicadas, como Relógio e Garoto de Ipanema. Borboleta também foi musicada. O que acontecia? Ele, como um grande autor, um grande artista, ele tinha um grupo de amigos, né? E aí, com esses amigos, juntamente com esses amigos, ele musicava seus poemas, colocava música, ficava muito bonito mesmo. Então, tem vários exemplos dele com as letras musicadas. Vamos para alguns significados da alguma palavra que possa estar com dúvida, né, no poema Porta. Prazenteira, o que significa? Que tem ou manifesta satisfação. Vem da palavra prazer, né? É alegre, animada, feliz. Dá para perceber isso pela palavra prazer. Supetão significa que tem movimento rápido e inesperado. Impulso, repente, súbito, né? Supetão. Vamos analisar juntos as estrofes. Só abro para essa gente que diz que se uma pessoa é burra como uma porta. Percebemos a forma a evidenciar o termo pejorativo de burra, que é usada para se referir à porta. Contudo, reforça-se sua função de forma a mostrar a utilidade da porta e a sua importância, que fica evidente na estrofe que finaliza o poema. Então aí de burra não tem nada, né? Nadinha! Olha quantas qualidades a porta tem. Eu sou muito inteligente, eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido assim de grande validade para vocês, de grande aperfeiçoamento, né? Acrescento muito para vocês. E até a próxima aula. Vão pensando do poema concreto que vem vindo aí de vocês. Um forte abraço da professora Silvia. Até mais. Tchau, tchau.